Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí nos acompanhando nessa EBD online, essa EBD gravada. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez com vocês nesse dia para tentarmos juntos estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus, dessa revista que tem nos ajudado a entender um pouco melhor a Palavra de Deus. Então, lição 8, Cristo presente de Deus para o mundo. Cristo presente de Deus para o mundo. Estamos estudando a revista que traz a vida de Paulo como base, estudando as cartas do apóstolo Paulo. Como já falamos anteriormente, Paulo é um homem muito preparado, muito capaz, um homem usado por Deus e que tem uma linguagem que muitas das vezes nos traz um pouco de falta de entendimento. Mas, se tivermos um pouquinho de paciência e pesquisarmos, a gente avança e consegue entender o que estava na cabeça, na mente de Paulo. Então, lição 8, Cristo presente de Deus para o mundo. Como nós temos percebido nas lições dessa revista, alguns pontos são chaves, né? E a gente prende-se naqueles pontos. E eu tenho tentado resumir de uma forma bem simples, pelo menos eu acho que está um pouco simples, para que você, da nossa classe, a União de Adultos, consiga acompanhar, consiga ler, consiga entender, consiga absorver algo, né, da lição e utilizar isso para a sua vida, na sua história. Então, a gente tenta secar o máximo possível. Então, já peço aqui desculpa caso eu não consiga alcançar aquilo que você queria ouvir, mas estou disposto a conversarmos juntos em algum momento, em alguma ocasião, pelo telefone, para que a gente consiga avançar juntos em conhecimento. Então, Paulo ele vai trabalhar, como eu disse, algumas ideias, algumas linhas teológicas chaves, né? Como, por exemplo, nós já vimos em algumas lições passadas, que inclusive o Tiagão também já deu, mas como, por exemplo, justificação, redenção, são pontos teológicos cruciais para o entendimento daquilo que Paulo queria passar para o seu leitor. E hoje, em especial, a gente vai ver a propiciação. Essa palavrinha que é até um pouco difícil de falar, né? Propiciação. A gente vai tentar definir o que seria a propiciação, porque entendendo ela ser o carro-chefe da lição, entendendo ela eu consigo entender o tema, que diz Cristo presente de Deus para o mundo, e eu consigo avançar nas ideias do pastor Isaldino, que nos abençoou com essa lição abençoadora. Então vamos lá. Vamos avançar aí, porque o tempo não para. Então, propiciação. O que seria propiciação? Você que leu aí a lição, leu os textos, e a gente convida que você faça isso. O EBD é para estudar a Bíblia, né? Nós temos uma lição aqui, mas o foco é estudar a Bíblia. Eu peço perdão, porque às vezes a gente não lê todos os textos que se encontram na lição por causa do tempo. Mas eu desafio você, eu convido você a fazer isso quando estiver estudando a sua lição. Leia todos os textos, passa um paralelo entre eles, isso vai ajudar você a entender bastante coisa. Então, propiciação significa remoção da ira mediante a oferta de um presente. Essa é a definição que o pastor Isaldino traz para a gente, logo na introdução da lição. Repetindo, remoção da ira mediante a oferta de algum presente. É muito importante que você grave isso, entenda isso, porque isso ajuda a gente a entender bastante coisa à frente. Então, pela terceira vez, remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Muito bem. Para a gente tentar ilustrar melhor isso e fazer com que você consiga gravar o que é a propiciação, no meio pagão, quando as pessoas, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. No meio pagão, quando as pessoas iam fazer uma viagem de navio, por exemplo, elas prestavam sacrifícios
propiciatório a Netuno, o deus dos mares, segundo a mitologia. Netuno era o deus dos mares. Então a pessoa ia fazer uma viagem, ela antes de fazer a viagem, ela oferecia um sacrifício a esse deus, com letra minúscula, chamado Netuno, o deus dos mares. Para que Netuno ficasse satisfeito, ficasse contente, ficasse alegre e protegesse aquela pessoa em meio à sua viagem, no meio daqueles oceanos, no meio daquela quantidade enorme de água. O sacrifício tinha como objetivo a proteção daquele Deus. Então, o que isso significava? Era aquela pessoa que praticava aquilo, prestando um sacrifício a um Deus, para que os deuses fossem propícios a ele. Então aquela pessoa oferecia sacrifício, repetindo, para que aquele Deus fosse propício a ele, estivesse satisfeito com ele, satisfeito com com o seu presente, com a sua oferta. Então essa era a ideia que as pessoas tinham. Esse era o significado de propiciação para os pagãos. Esse presente que é dado com o objetivo de se ter algo em troca, em diminuir a ira, em diminuir o furor diante dessa oferta. Muito bem. Quando nós começamos a ler os escritos paulinos, a gente vai perceber que ele vai inverter esse pensamento. Repetindo, esse pensamento pagão ensina que eu ou outra pessoa se realize um sacrifício com o objetivo de ter algo em troca daquela entidade ou daquele Deus. Então Paulo vai inverter isso. E a gente vai perceber isso lá em Romanos 3, verso 25. Eu vou ler esse texto porque é muito importante. Não que o outro não seja importante, claro, mas é muito importante para esse raciocínio de propiciação, e quando eu consigo entender o que é propiciação, eu consigo avançar, talvez bem próximo ao que o pastor Exaldino queria demonstrar para a gente, queria passar para a gente. Então, Romanos, capítulo 3, verso 25, diz o seguinte, estou usando aqui a versão NVI, diz o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Vou ler de novo esse início para você. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Palavra poderosa, linda aqui do apóstolo Paulo em Romanos 3, verso 25. Então, como eu disse anteriormente, Paulo vai inverter essa ideia de propiciação que os pagãos tinham na sua época, no seu contexto, né? Ele vai inverter essa lógica. Não somos nós que oferecemos o sacrifício. Ele inverte por isso. Porque no exemplo que eu dei, a pessoa oferecia o sacrifício ao Deus, à entidade. Mas Paulo muda isso aí, muda a chave, vira a chave. Na verdade, agora, com o que Paulo disse aqui em Romanos 3, 25, a propiciação vai trazer para a gente esse entendimento. Não somos nós que oferecemos o sacrifício para que Deus se torne propício a nós. Não somos nós. O próprio Deus oferece o sacrifício para que Ele próprio possa ser satisfeito e possa se tornar propício a pecadores como eu e você. Vou repetir para que você consiga entender essa linhazinha de pensamento aí e você não se perca. Paulo então inverte o conceito de propiciação que se existia. A pessoa oferecia um Deus. Agora, não, Paulo vai dizer para a gente aqui em Romanos 3, verso 25. Agora a coisa mudou. Deus, o próprio Deus, vai... não somos nós que oferecemos sacrifício, é o próprio Deus que vai oferecer o sacrifício. E que sacrifício é esse? Jesus.
para que ele próprio possa ser satisfeito e possa se tornar propício a pecadores como eu e como você. Então, a propiciação nada mais é de que esse presente que Deus nos deu sem merecermos. Como eu disse lá no início, remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Esse presente que o próprio Deus deu foi o seu Filho, para que nós pudéssemos estar próximo a Deus. Então, propiciação, em resumo, seria isso. Esse presente que Cristo se tornou para que eu e você pudéssemos viver eternamente com Cristo. Então, o tema da lição está relacionado a isso. Cristo, 2 pontos. Presente de Deus para o mundo. Sim, presente de Deus para o mundo, porque Cristo foi a maneira com a qual Deus nos proporcionou a maneira com a qual estivéssemos com Ele eternamente. Então, dito isso, irmãos, a gente vai para a revista. Essa introdução aí que eu fiz aqui muito parecida, é um resumo da introdução da revista. Você vai ler em casa e você vai perceber isso aí. Então o autor agora vai trabalhar com alguns temas. Tema 1, tema 2, tema 3 e o tema 4. E a gente vai tentar passar em um por um para tentar ajudar você a compreender um pouquinho melhor aí, tentar pelo menos, né, a compreender um pouquinho melhor o que o autor quis dizer para a gente. E o primeiro traz a seguinte ideia: a ira e misericórdia de Deus. Eu vou ler algumas partes aqui, irmãos, porque talvez eu lendo e você acompanhando aí, se você tiver com a sua revista, talvez fique um pouco mais fácil de você compreender. E eu vou tentar ler um pouco devagar, para que, pelo menos a maioria da minha classe, consiga acompanhar a leitura aí. E a gente vai fazendo algumas paradinhas e a gente vai fazendo aí alguns comentários conforme a gente vai lendo e a gente vai avançando. Então, a ira e a misericórdia de Deus, né? Então, observe aí no tópico 1, eu estou na página 43, no tópico 1. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam. Parece que está se subornando Deus, né? A ideia que se tem é essa, né? Já que se propiciar tem a ideia de um presente, é como se nós estivéssemos subornando a Deus. Mas não é isso que Paulo vai nos ensinar, como eu já disse na introdução, né? Mas é ele quem oferece e não quem recebe. Foi o que eu disse lá na introdução. A ideia que se tinha anteriormente foi mudada, foi invertida. Então, na verdade, quem oferece é o próprio Deus, e não nós. Ele que nos oferece esse presente aí fantástico que é Jesus Cristo. Para outros isso realça muito a ira de Deus, mas Paulo diz que Deus se ira. Olha, Paulo afirma isso lá, Romanos 1,18, Efésios 5,6, você pode ler aí, dá pausa no vídeo, lê lá, depois você volta. Ele é tardio em irar-se. Tem lá Neemias 9,17 também, que traz uma outra referência. E diz mais depois, mas se ira. E ira não é ódio. Tem uma diferença muito grande aí. É indignação. Então grave isso se você quiser gravar aí na sua revista ou nos seus escritos aí. Ira significa indignação, né? Eu, você, todos nós estamos sujeitos a se irar. E a ira ela vai trazer essa ideia de se indignar por alguma coisa. Se indignamos com nossos governantes, com os nossos políticos, se indignamos muitas vezes com alguma atitude de algum líder, porque achamos que aquilo foi injusto, aquela atitude foi errada. Então a ira é uma indignação, né? Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão com Bar Jesus. Ele vai utilizar um exemplo bíblico aqui lá em Atos 13, 4, 12, com aquele mágico, né, que estava ali meio que atrapalhando a evangelização de Paulo e Barnabé. E Paulo vai dar uma palavra pesada para ele, dizer que ele não ia mais enxergar durante algum tempo, e realmente isso aconteceu. Mas
o mago cometeu alguns erros graves, algumas coisas bem pesadas, né? Ele dava com artes mágicas, era falso profeta, tentava desviar alguém do caminho da salvação. E Paulo não estava cheio de ódio. Paulo não fez aquilo porque estava cheio de ódio. E a Bíblia vai nos dizer de que ele estava cheio, né? Cheio do Espírito Santo de Deus, Atos 13, 9. No segundo parágrafo aí, da página 43, no primeiro tópico, tem uma coisa que eu marquei aqui muito interessante, quero chamar a sua atenção. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Olha, vou ler de novo. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é descontrole emocional. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam. Aqui surge a propiciação. Nós sabemos que Deus é santo. E Deus requer que todos aqueles que se aproximem dele também sejam santos. Procurem uma vida que agrade a Deus. Uma vida que procure a justiça de Deus. E a maneira, o presente que Deus nos deu para que isso fosse possível foi Cristo. É o tema da lição, Jesus Cristo. Daí a importância a gente entender a propiciação e o seu significado teológico naquilo que Paulo queria passar para a gente. Ok? Então a gente vai para o tópico 2, já estamos em 15 minutos. Vamos para o tópico 2, a ira, como resolver a ira de Deus. Eis a resposta, logo no início, o autor traz para a gente aí. A ira não se remove. Ela se desvia. Salmo 78, verso 38. O pecado tem um preço. Romanos 6, 23. E é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O salário do pecado é a morte. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício do Antigo Testamento para ensinar essa lição. É a morte, o sangue derramado, que faz a propiciação ou expiação dos pecados. Expiação de dois, fazer um ou reaproximar dois que estão distantes e em inimizade. A expiação é muito ligado à propiciação, né? A gente via essa prática muito comum na época do Antigo Testamento, quando as pessoas faziam expiação pelos pecados. Isso era realizado pelo sacerdote, através do animal. O fator predominante era o sangue, onde perdoava os pecados daquela pessoa, do povo, através da expiação daquele animal, através do sangue sendo espargido no altar. Então isso era algo muito comum naquela época, né? E isso aplacava, isso afastava a ira de Deus contra o seu povo. Muito bem, vamos lá, vamos avançar, porque senão a gente perde tempo aí. Lição 3. Prometo que quando voltarmos à sala de aula, a gente dá oportunidade para perguntar, para conversar, para debater, que é o que eu gosto e que acho que é muito interessante. Tópico 3, página 44. A ideia do tabernáculo. A ideia do tabernáculo. Olha, acompanhe por gentileza aí, se você tiver com a sua literatura na sua mão aí. O tabernáculo era o templo móvel de Israel. Então a gente sabe que o tabernáculo era esse templo que se deslocava de um lugar para o outro, para onde o povo ia. E na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, lugar de encontro com Ele. Simbolizava a presença de Deus. Tinha o lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado e do povo. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança. O nome da sua tampa era caporete, de um verbo da família kipar, que significa propiciar. Por isso que o nome da tampa da arca chamava-se propiciatório, né? Propiciatório. Então, o autor vai tentar mostrar para a gente aí a ideia do tabernáculo, mas em especial essa arca da aliança, que tinha uma tampa chamada propiciatório. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins com as suas asas. Ali dentro ficavam as tábuas com os mandamentos e alguns utensílios sagrados. Então, qual é a ideia que se existia, que era realizada, né? O sacerdote, o sumo sacerdote, só ele poderia fazer isso, só ele poderia ter acesso ao Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E ali então era aspergido o sangue
sobre a tampa da arca, que se chamava o propiciatório, e esse simbolismo levava as pessoas a serem perdoadas, levava o povo a ser perdoado pelos seus pecados. O povo tinha a oportunidade de começar um novo relacionamento, uma nova caminhada com Deus, tendo então ali os seus pecados perdoados. Então todo esse ritual, toda essa ideia é o que o autor vai trabalhar nas linhas mais abaixo, né? Ali o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. O lugar mais importante e solene do tabernáculo era onde sucedia a propiciação. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Então, toda vez que você lê propiciação, você vai perceber que o contexto vai trazer o perdão. Toda vez que você lê propiciação, você vai entender que está se referindo a perdão, a religar, a estar próximo, a trazer de volta aquilo que se havia perdido e assim por diante. Diz mais outro parágrafo. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo. Olha que interessante. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo. Então aquele processo onde se era aspergido sangue sobre a tampa da arca, o propiciatório, ele vai remeter-nos para a cruz de Cristo, onde o seu sangue foi derramado naquela cruz para nos propiciar uma comunhão com Deus, para nos dar o direito. Deus nos deu presente, Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue, nos dando assim o direito de estarmos mais uma vez com ele e morarmos eternamente com ele. Então, o propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados, com uma diferença. A cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. O perdão da cruz é eterno. Graças a Deus por isso, que o perdão é eterno, uma vez que eu o entenda, o aceite, o reconheça e tome posse desse privilégio que Deus me dá. E o último ponto, irmãos, a obra de Cristo. A obra de Cristo. Então a gente já viu aí alguns pontos. A obra de Cristo, lembrando que o tema da lição é Cristo, presente de Deus para o mundo. E entendendo que Cristo é o presente de Deus para o mundo, qual é a obra de Cristo nesse mundo? Muito bem, ele vai começar trazendo para a gente no tópico 4, aquela parábola onde aquelas pessoas, o fariseu e aquele publicano vão a um determinado lugar e um faz uma oração, depois o outro faz uma oração, e são 2 orações totalmente diferentes, mostrando o caráter, mostrando o pensamento, mostrando o que cada um acreditava e mostrando o que cada um, a teologia de cada um, melhor dizendo, mostrando a teologia de cada um. O publicano na sua simplicidade, mas conseguiu mostrar ali o que ele entendia de Deus, o que ele entendia para a sua vida. E diz lá o texto, no tópico 4, a obra de Cristo. Em Lucas 18:3, o publicano pede que Deus seja propício a ele. Lembra? Que ele bate no peito e diz que é um miserável, que não merece nada de Deus, dizendo com isso de que ele está totalmente dependente de Deus. O publicano pede que Deus seja propício a ele ou que seja sua propiciação. Ele precisava de perdão. Olha só que bonito, que interessante. A teologia do publicano. Ele reconhecia e entendia que Deus o amava, mas que ele precisava do perdão de Cristo. Ele precisava. Já o fariseu achou que não precisava, porque ele era bom. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu cumpro meus compromissos, eu sou dizimista, eu vou à igreja todos os dias, eu faço tudo direitinho, não devo ninguém, então eu não preciso de perdão. E bola para frente. Esse era o entendimento, essa era a teologia do fariseu. O fariseu achou que não precisava porque era bom. Deus lhe devia isso. Olha, ele diz mais a lição aqui, né? Que Deus ainda devia alguma coisa a ele. Que coisa, né? O publicano sabia que não era bom. Nada tinha de bom. E que só teria o perdão como propiciação. Olha que interessante. O publicano entendia que só teria o perdão de Deus como propiciação. Ou seja, ele entendia de que Deus o amava tanto
que Deus ia proporcionar uma maneira, uma forma de trazer aquele pecador para próximo dele. O pecado Deus abomina, mas ama o pecador. Então Deus nos dá o presente que nos traz para perto dele, nos propicia a proximidade a ele, nos levando assim a ser privilegiados nos que diz respeito a reino de Deus, a ser filho de Deus. E diz mais aí o tópico 4, ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem, e mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela, e outra que sabe que precisa de perdão e não o merece e pede um favor a Deus. Essa é a grande verdade, né? Nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas, muitas pessoas, né, uma boa parte das pessoas entendem de que todo o seu comportamento correto aqui é digno de Deus virar para ele e dizer: olha, muito bem, parabéns pelo seu comportamento, você está no caminho certo e é isso aí. Como se essas coisas corretas, entre aspas, fossem um privilégio ou um presente que nós damos a alguém. Mas na verdade é meramente nossa obrigação, meramente nosso compromisso como cidadão, como pessoas de bem, praticarmos as coisas corretas, praticarmos as coisas certas, agirmos de maneira correta. Nada mais que nossa obrigação, né? E esse fariseu, ele consegue mostrar isso pra gente, de que a obra de Cristo, que é o tópico 4, subtítulo, de que a obra de Cristo nos mostra isso. A obra de Cristo na cruz do Calvário nos mostra isso, de que precisamos do perdão de Cristo, precisamos da misericórdia de Cristo, precisamos sim da propiciação, esse ato de misericórdia, precisamos sim. E quando esse ato de misericórdia triunfa sobre a ira de Deus, Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação. Ele completa a figura do resgate que já estudamos. Fomos resgatados por Cristo, irmãos, através da propiciação. Então esse processo bonito, esse objetivo que Deus teve em nos trazer de volta para Ele, em remoção da ira mediante a oferta de algum presente, e esse presente foi Jesus Cristo, isso nos leva, nos mostra que Deus nos ama muito, nos deu um presente fantástico, não só para mim, mas para o mundo, que foi Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos estar com Ele eternamente um dia. E esse viver com Ele eternamente já começa aqui, né? Nesse mundo, nessa terra. Já vivemos o céu aqui, nesse mundo, nessa terra, né? Estarmos em comunhão com a igreja, estarmos em comunhão com nossos irmãos, estarmos em comunhão com a palavra, estarmos em comunhão com a nossa igreja. Isso é um início daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, para a sua igreja em especial, que com certeza será muito maior daquilo que nós imaginamos e pensamos. Meu irmão, que Deus abençoe você, abençoe sua família, e que o presente de Deus para o mundo possa reinar na sua vida hoje e para sempre. Amém.